E começando o programa Blix aqui no canal da gente, rapaz, hoje falando aqui sobre fobia social. Antes de mais nada, entra aqui, ó, www.programablix.com.br e também no Twitter, @FernandoPrado. De vez em quando a gente vai conversando e eu trago muitos de vocês, internautas, não só os temas, mas também os próprios internautas aqui pro estúdio pra gente bater um papo, tanto em Araguari quanto em Uberlândia, beleza? A gente vai trocando essas figurinhas aí. E no Facebook tô lá também, Oficial Fernando Prado, é só curtir a página e a gente passa a conversar, tranquilo? Bom, para falar sobre fobia social eu trouxe um super convidado aqui, tá aqui o psicólogo clínico Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando, obrigado, produção, e um oi para Araguari e Uberlândia. Obrigado pelo convite. Pois é, tivemos que conversar essas agendas aí suas de São Paulo, de Araguari e de Uberlândia para dar certo aqui. Sim, né? É a ponte aérea, né? Assim, toda terça e toda quinta, mas daqui a pouco só fico aqui. Já tá mais para cada vez mais já presente. Já mais para aqui. cá, com certeza. Bom demais. Marcos, vamos bater um papo sobre essa questão, que ao mesmo tempo, assim, já para começar, eu penso assim, o ser humano é um ser social, é um animal social, né? E a gente até, na nossa própria evolução enquanto seres humanos, viver em sociedade provocou mudanças na nossa vida. Aí a gente chega num momento em que isso é um problema. Como é que é isso? Com certeza. E é um problemão, né? Hoje, atualmente, o que a gente mais lida em consultório são as questões ligadas à ansiedade. E a fobia social não deixa de ser um transtorno de ansiedade social. E o principal impacto da fobia social é a ideia que a pessoa faz daqueles que a observam, né? Então começa pelas pessoas, começa pelos próprios companheiros, amigos, isso vai para o trabalho, vai para a escola e a coisa estende e ganha uma dimensão que deixa até a pessoa durante algum tempo, se não for tratada, se não procurar alguma solução, trancafiada dentro de casa, com medo até da própria sombra. Né? E é fruto também dessa evolução. Né? A evolução ela constrói e a evolução também destrói. Certo. E se você não está muito preparado para isso, a coisa chega num ponto mesmo de fobia. Deixa eu entender então, fobia social é medo de gente? Fobia social, na verdade, é um medo de exposição, né? E é um medo de exposição tanto em situações sociais quaisquer e também uma ansiedade de desempenho. Desempenho em que sentido? A pessoa, conforme ela vai trabalhando, conforme ela vai estudando, ela tem medo da roupa que ela veste, ela tem medo do jeito do cabelo que ela deixa, ela tem medo de um olhar, ela tem medo de uma série de coisas. É praticamente um cárcere. Isso vem de onde, Marcos? Isso vem, assim, a maior parte vem da genética. Né? Hoje, se você for pegar qualquer estudo em relação à fobia social, você vai ver que, assim, a maior parte da origem está na genética. Então, a proporção é 70-30. Olha só! 70-30 genética. E esses 30% é o que o psicólogo, o psiquiatra trabalham, o que nós trabalhamos em consultório, sempre num trabalho em parceria, né? Sempre numa questão medicamentosa e numa questão mesmo da própria psicoterapia. Então vem de uma forma genética, não é só a educação da família, como a pessoa foi educada. Tem as influências, porque quando a gente fala em questões psicológicas e psiquiátricas, sempre você tem a vertente genética e sempre você tem a vertente comportamental, que é a criação, a educação, né? Inicialmente dada pelos pais, depois completada pela escola. Então a associação desses dois fatores é que leva você a desenvolver o quadro de fobia social. Um trauma também pode ser um fator que desencadeia uma... Pode, mas assim, geralmente o trauma acompanhado de outras tantas questões. Por exemplo, uma situação isolada, um trauma ali, ele não é fator determinante para o desenvolvimento. Agora, se você tem um trauma, se você tem uma espécie de acidente, se você tem qualquer outro tipo de histórico na sua vida perturbador, a associação disso vai gerar também esse quadro. Em alguma idade isso tende a estourar com maior facilidade ou a qualquer momento? Pode ser a qualquer momento, né? Mas assim, a grande possibilidade é desde a infância. Então logo cedo a gente já percebe sinais? Logo, por exemplo, né? Os pais que levam os filhos para espaços sociais, brincadeiras e assim sucessivamente. Dependendo do comportamento desse filho, se ele for uma pessoa um pouco mais introvertida, a criança sempre manifesta medo por choro
e raiva. Então, aquela criança, né, que é bem custosa, por assim dizer, Sim. ela pode estar entrando num quadro de fobia social. Então, assim, é muito importante a observação dos pais, é muito importante também a observação da escola, dos pedagogos, para ver a interação social dessa criança. E pode também acontecer principalmente na adolescência. Quando você tem a passagem, né, a nossa vida, a nossa personalidade, ela é construída por marcos. Quando você tem a passagem de uma fase para outra, e principalmente com a questão de sexualidade, de opção, de demonstração e projeção de todas essas características, também ocorre um quadro de fobia social. Pode vir a ocorrer. E nos adultos, sim, a gente pode falar um pouco mais de trauma, e a gente pode falar, é isso bem característico das grandes cidades, das grandes metrópoles e também das cidades de menor tamanho. Você pode ter esse desenvolvimento muito pelo dia a dia, né? É o estresse no trabalho, é o estresse no trânsito, é a pressão financeira, tudo te leva para um quadro assim, de total incapacidade. Tá. E o pior, né? Principalmente o adulto, ele tem consciência que esse medo dele é excessivo e irracional. Sim. Aí que está a pior parte da situação. E é algo que ele não consegue reverter. Ele precisa realmente procurar alguma alternativa, tratamento e assim sucessivamente. Tá, Marcos. Então, assim, na própria adolescência, se já não é visto a tempo, você acha que a adolescência é uma idade que potencializa muita coisa, né? Sim. Você acha que se não for cuidado pelos pais ou, né, tiver um apoio médico aí, isso pode ficar um pouco pior? Pode. E assim, existe uma questão de diagnósticos que ocorrem ao mesmo tempo. Né? O nome técnico disso é concomitante, sintomas concomitantes. Certo. Então você pode, do transtorno de ansiedade, você tem uma série de outros transtornos. Né? Por exemplo, o mais próximo de fobia social é o transtorno de pânico. Tá. Né? O pânico, ele faz parte da fobia social. O pânico é aquela questão de sudorese, taquicardia, secura na boca, medo de ambiente grande, muito público, elevador e assim sucessivamente. Eu tinha um amigo que não conseguia entrar em nenhum supermercado, assim, ele colocava o pé no supermercado e ele passava mal muito sério. Exatamente, muito então sério. Assim, é um eixo do transtorno de ansiedade. Além disso, você entra também num quadro depressivo, né? Tanto que a medicação, né, para a fobia social são os antidepressivos, são os medicamentos que têm o maior efeito, né? Quais são aí os colegas psiquiatras que fazem as indicações, mas sempre junto também com o psicólogo? Sempre junto. O tratamento hoje pela questão da Agência Nacional de Saúde é a psicoterapia, né, que é feita com o psicólogo, e a intervenção medicamentosa que é feita com o médico psiquiatra. Tem muita gente que ainda acha que o remédio resolve tudo, viu? Eu tenho medo disso aí. Não resolve, porque se você não trata a causa, o remédio vai trabalhar o quê? O seu fisiológico. Ele vai ajeitar o seu cérebro. Olha, tem que disparar esse neurotransmissor. Porque tem uma questão química aí, né? Tem. Aí a questão química, né, muito boa, é a dopamina, que é um neurotransmissor. Então, quando você tem um quadro de fobia social, a dopamina está em menor escala. E ela potencializa justamente o quê? O medo. Porque você está sem motivação. A dopamina é um neurotransmissor da motivação. Aí começa. Aí tem aquele ditado, né? Oficina vazia, cabeça do diabo. Cabeça do diabo. Ao contrário, né? Cabeça vazia. Diabo, a casa do diabo. Oficina do diabo. Isso. Aí começa tudo. Tá certo. Bom, o assunto tá bom demais, ainda vai continuar. E você não sai daí que o Blitz está só começando, tá? Programa Blitz de volta, falando sobre fobia social. Antes de mais nada, quero já convidar você a entrar aqui, ó. Dica Blitz tem Espaço Centro Estética, fica lá na rua Icaraí 111. Tem também o Pet Shop Bicho Rabicho, levou o seu cãozinho pra fazenda, pro rancho, tá sujo pra caramba. Não se preocupe. Leva lá no Pet Shop Bicho e Rabicho que eles vão resolver isso pra você. Além de atualizar aí aquelas vacinas do seu cachorrinho e ver mais algumas coisinhas, ok? E tem também a Academia Informa. Bora malhar? O verão tá aí, né? Já tá quente pra caramba. Mas janeiro vai chegar aí, o pessoal vai pra praia. Não dá bobeira não, tá? Academia Informa, ok? Bom pra sua saúde também. O assunto hoje é aqui fobia social e estou com o Marcos aqui para falar um pouco sobre isso. Marcos, eu quero diferenciar um pouco a timidez da fobia social. Quer dizer, timidez eu creio que todo mundo tenha
uma certa quantidade de timidez. Quando eu estou em um lugar público, todo mundo olha para mim e eu fico preocupado, né? Quando eu entro em algum lugar e eu sou o centro das atenções, tenho que falar na frente da sala. Acho que todo mundo tem uma certa quantidade. Aonde é que eu passo da timidez para uma fobia social, um quadro de fobia social? A timidez, você tem aquele receio, mas você é capaz de. Certo. Então, por exemplo, você chega num espaço e você começa a observar, né? Que lugar eu ficarei, as pessoas que estarão, quem conversará comigo, mas eu consigo. Eu sou tímido, mas eu consigo me relacionar. Legal. Mesmo que minimamente. Certo. Já na fobia social, o pensar em sair, o pensar em compartilhar, já te coloca completamente incapaz de. Né? Assim como ansiedade e tristeza são características inerentes, são nossas. A diferença basicamente é essa. É uma questão antecipatória, então, assim, no caso da fobia social, a pessoa já, por antecipação, ela já tem um mal-estar tremendo. Sim. E aí, nesse caso, todo fóbico social é tímido. Correto. Então, é uma Mas característica. nem todo tímido tem essa tem a patologia. fobia social. Exatamente. Interessante. Essa é a principal diferença. Quais são os extremos que a fobia social pode levar um indivíduo, assim? Literalmente, as funções sociais básicas, né? Certo. Por exemplo, as funções de higiene. A pessoa passa a perdê-las. Então a pessoa não toma banho, os homens não fazem a barba, as mulheres não se cuidam esteticamente, eles têm medo de tudo, até mesmo da própria sombra. Né? Fica uma questão assim de persecutoriedade, de muita censura. Então a fobia social pode levar uma pessoa assim a tornar-se alguém quieto, né? Depressivo e sem a mínima interatividade social. Não se interessa por notícia, não se interessa por conversa alguma. É basicamente um ser que, quando tem vontade, se alimenta e mais nada, porque precisa sobreviver. Mas um caso extremo pode até levar a óbito, se você for parar para pensar. Se você não tem um acompanhamento familiar, se a pessoa se isola, os amigos vão deixando de lado, imagine, né, um animalzinho, um cachorro que você deixa ele lá no canto, e não se preocupa com ele. Ele vai definhando até chegar justamente a óbito mesmo. Caramba. Isso é uma consequência bem grave. São poucos casos, mas eles existem. Essa pessoa também tende a escolher um mundo virtual também para si, de internet, apenas de internet, ficar grudado em coisas, não evitar o contato humano, ou até a internet é uma exposição? Sim, ela costuma, mas até da internet ela tem um pouco de medo. Porque conforme ela vai conhecendo, então assim, tem alguns exemplos, né? Às vezes algumas pessoas elas entram numa era, né, de Google, de pesquisa sobre religiosidade, então elas começam a se inteirar desse assunto, mas elas começam a ficar com o próprio medo da descoberta. A capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir também fica comprometida. Então ela começa a criar fantasmas, que são as famosas fantasias. Né? Ela começa a criar uma série de fantasias e começa a se envolver nas próprias fantasias. E elas são ameaçadoras e desafiadoras, como eu disse, elas levam para o bem, mas também levam para o mal. Mas existe sim a possibilidade dessa interatividade virtual. É fato, mas elas também passam a desenvolver essa interatividade, mas depois a temer, da mesma forma. Você me falou de uma dessas ramificações que seria a síndrome de pânico. A depressão também vem daí, ou a depressão é a grande mãe do negócio? Isso, a depressão é o grande sintoma, né? E a diferença, né? Você falou de timidez, muitas pessoas confundem depressão com tristeza, mas vai muito além, porque nós oscilamos de humor a todo instante, a qualquer momento, em qualquer acontecimento. A questão é o quê? A prevalência, a questão é a permanência daquele humor debilitado, daquele humor mais de tristeza. Agora, a depressão, você tem razão, é a grande mãe. E é um estado, imagino eu, muito, muito confortável, no sentido de que a pessoa está quieta, ela não tem que interagir, ela não tem que ter nenhum esforço, porque eu imagino, posso estar errado, me corrija. Mas imagino que se ela não tem um tratamento, ele tende à inércia mesmo, tende a ficar quieto ali, parado, ou indo para a depressão, para o pânico, mas sim, é isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Aí cabe sim a influência de amigos, dos pais, da própria sociedade, tentar levantar um pouco essa pessoa. E elas têm uma característica, às vezes, elas se prendem a algumas questões. Por exemplo,
a pessoa tem um cachorro e o cachorro adoece. Certo. Então ela fica no mecanismo neurótico que a gente fala de ideia fixa, só pensando naquilo, no bem-estar, meu Deus, o que vai acontecer se ele morrer, se ele melhorar, será que eu vou poder sair com ele de novo? Então muitas pessoas com fobia social, elas se prendem a algumas questões para poder ter um pouco mais de imaginação. Olha só. Que também é um grande risco. Agora, como é que a gente pode ajudar, Marcos? Porque estamos falando, né, falamos tanto da questão de medicamento quanto do psicólogo, mas os amigos, porque eu penso o seguinte, se eu estiver nervoso e um amigo fala pra mim assim, fica calmo, eu fico mais nervoso ainda. Mas isso com certeza. Aí eu quero bater na pessoa que me pediu pra ficar calmo. Sim. Né? Eu imagino também, se talvez a gente chegar numa pessoa que está com esses elementos, com essas características, fala, não, vamos sair. Será que é por aí o caminho ou não? Olha, porque assim, o ser humano ele tem o dom da palavra. Certo. Né? E essa palavra confortante é o essencial. Entendi. Não no sentido de obrigação, mas o que a pessoa quer é um mínimo de acolhimento e entendimento. Então não é o forçar pela obrigação, e sim a compreensão. Certo. Agora, ela precisa também encontrar os amigos que tenham paciência, porque a priori o discurso é todo negativo, afasta. Sei. Então precisa ter uma pessoa que realmente tenha paciência. Compreensão é a grande palavra. Ok, esse tema continua no próximo bloco, então não sai daí que a gente tem mais assunto para falar. É isso aí, Blix, voltando agora aqui no canal da gente, olha, todo sábado já fica o meu convite, eu tenho feito esse convite em vários programas aqui, continue fazendo, para que no sabadão você acorde um pouquinho mais cedo, às 9 da manhã, ligue o rádio na Cultura HD 95.1, Uberlândia, Araguari, diversas cidades aqui da região. Eu estou lá todo sabadão falando muita bobagem na sua cabeça, viu? É a Hora do Absurdo com o Fernando Prado. Eu estou lá sempre, Emiliano Freitas também está sempre comigo, a gente bate um papo e você é nosso convidado para participar e ainda concorrer a prêmios, ok? Bom, estamos falando hoje sobre fobia social, é uma questão séria que tanto crianças, jovens e adultos passam por isso, mas existe, né, Marcos, uma luz no fim do túnel, com certeza, né? Existe, com certeza. Não precisamos desistir, não. Tenho fobia social, vou desistir, acabou minha vida. De forma alguma. Tanto se a gente for parar para pensar, claro, é um tema complexo, é um diagnóstico complexo, sim, mas ele é mediano dentro de tantas coisas que podem ocorrer aí na nossa mente, por assim dizer. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente, para que o pessoal de casa também possa acompanhar um pouco mais na prática como acontece a fobia social. Claro, eu vou te citar, eu tenho um exemplo muito significativo, né, de uma pessoa, de um adolescente, que ele ficou privado de toda e qualquer situação. Durante a vida escolar dele, ele simplesmente abandonou. A queixa inicial parecia ser uma questão de bullying, mas não. Certo. O quadro era um quadro mesmo de fobia social, não sofreu nenhuma tentativa de bullying, enfim. Certo. Sem o mínimo de perspectiva. Correto. Os pais perceberam, os pais acolheram, né? O colocaram no mercado de trabalho, né? Com 17 anos. Ele foi desenvolvendo todo um lado que ele não conhecia, né? Em relação a si, em relação à própria fobia social. E hoje está fazendo faculdade, está super bem, trabalhando, namorando. E isso foi um trabalho em conjunto, né? Você tem a psicoterapia, você tem a medicação, sim, você tem as questões ligadas à saúde enquanto qualidade, então você tem a prática esportiva, você tem as artes que são muito significativas, né? Inclusive o teatro. Hoje ele é um aluno de teatro, ele está em centro de formação teatral, então uma pessoa que de repente não fazia nada, tinha medo de tudo e hoje ele vai pro palco, porque tem luz no fim do túnel, que sim, e ela é forte. Que fantástico isso. E ela é forte. Muito interessante isso. Com certeza. Porque a própria interação no teatro começa em sala de aula também, com os amigos, depois isso vai para o palco com mais pessoas. Exatamente, e o mais interessante foi que o coordenador, né, do curso, ele pediu a nossa ajuda. Olha, né? Ele entrou em contato conosco para saber a questão da evolução, né? Comigo como psiquiatra, para saber a evolução do quadro, até para definir a trajetória, né? Então, assim, o primeiro personagem dele é característico, não é afastado. Tudo isso rolou. Então, assim, foi muito bacana, né? E eu tive o prazer aí de assistir a atuação dele e depois ele me agradecendo em cena, no palco, que foi muito bacana. Olha muito que legal. Barato. Muito bom. Você tem mais um exemplo também? Eu tenho um outro exemplo também de um paciente
ele está ainda numa fase crônica de tratamento, Certo. né? Ele também abandonou toda a questão de interatividade social. Certo. Hoje ele está tendo um ressurgir da situação e um fato não estudado, mas verificado, é que a grande porcentagem dos pacientes que apresentam o quadro de fobia social tem um histórico com o pai muito complicado. Tanto Mesmo? mulheres como homens, né? É algo que eu já pesquisei, mas ainda não tive uma informação assim Certo. mais técnica a fundo, mas é um quadro bem interessante. O pai dele é falecido, o pai dele era um agente de violência, né? Ele acabou cometendo alguns casos, algumas infrações aí de violência. Sim. E ele começou a desenvolver esse quadro. Olha Hoje só. ele está numa fase crônica, Tá. mas assim, com boas perspectivas, né? Mexeu na medicação e eu também consigo perceber uma baita de uma evolução. Uma vez eu li na própria Folha de São Paulo falando que os grandes males desse século é o câncer e a depressão, ou os quadros de ansiedade. Você concorda com essa questão? Concordo, né? Eu concordo que as duas são doenças, inclusive, de evolução de espécie, né? O câncer é uma questão extremamente emocional, mas também de evolução, e a depressão, justamente por esse processo de independência, né? Essa falta, às vezes, de parceria. E é o lado positivo e o lado negativo, né? Por exemplo, a tecnologia também nos auxilia, mas também nos prejudica. Então, os isolamentos, às vezes os contatos mais distantes, onde falta um pouco de calor humano, onde falta esse olho no olho que a gente está tendo agora, eles contribuem bastante para isso. Então eu concordo com você. Tanto que estatisticamente, até 2050, quem quiser fazer psicologia, tá garantido. Vai ter paciente. Isso aí. É mais ou menos Bom, por aí. Marcos, eu quero te agradecer muito. Tenho certeza que as suas palavras aqui com certeza deram alguma luz aí no túnel de muita gente que está assistindo a gente, tanto aqui na internet, e agradeço muito sua presença aqui no programa hoje. Eu que agradeço o seu convite, a todos vocês, né? E uma boa semana para todos aí. Muito obrigado. Queria que você desse para a gente seus contatos de e-mail e telefone para que a gente possa colocar no ar. Sim, os meus contatos, eu tenho o meu e-mail, né? Que é marcospsicoude@yahoo.com.br. Perfeito. E tem o meu telefone celular, que é o 34 9799 6777, tanto para Uberlândia, tanto quanto para Araguari. Perfeito, então. A gente volta para falar de mais temas aqui, tá, Marcos? Combinado. É isso aí, esse foi o Blix falando de fobia social. Eu sempre recebo os seus temas aqui no programa, pelo programa blix.com.br, no Twitter, @Fernando Prado, e no Facebook, /oficial Fernando Prado também. Beleza? Fica daí que eu fico daqui, a gente se encontra no próximo Blix. Até mais. Canal da Gente. Ver de perto o planeta.